obrigação e a sua obrigação de estar fazendo, porque tem algo lá que é muito importante. Tudo isso que eu estou falando, e toda a política educacional proposta, é muito em função do quê? Da aprendizagem do aluno, da qualidade do trabalho da sala de aula. Mas isso não quer dizer que eu estou responsabilizando nem culpabilizando o professor. É um conjunto, é um todo. Então tem que ser um trabalho articulado para que todos atinjam o desejado. Fortalecer o Conselho Municipal de Educação. E isso, gente, pelo que eu observo nas políticas, precisa mesmo. Quando a gente lê o PNE, está faltando muitas propostas curriculares serem implementadas. Isso, de certa forma, tem um papel direto com a questão do Conselho Municipal de Educação. Então, precisa estar atento para isso, além de outro, como a questão do ensino fundamental, né? E aí vem a construção da proposta curricular. Então, anotaram aí? Esse é o grande eixo para 2014, Drejons. E ela já está demandando aí enquanto gestora. Formação continuada e inicial, já tratando dessas questões. Formação do professor. Aí traz uma questão do emprego. Chama a atenção, o processo de formação também se dá no chão da escola. Espaço onde o professor e aluno interagem num verdadeiro círculo de culturas. A partir das redes de diálogo que se constrói, é que o professor, como sujeito competente, vai mobilizando seus saberes e reconstruindo seu conhecimento. Então, não tem. Cada ano é único, cada ano é especial, cada aluno que chega. Então, por mais que a colega aqui diga, olha, esse grupo que eu trabalhei no ano passado tem esse perfil, mas ela vai ter um outro olhar, um outro desenho, uma outra proposta, né? Porque cada professor primeiro único com sua turma e conhece a construção de saber. Então, precisa muito dessa questão da aliança entre o professor e o aluno. E aí a gente traz aqui, ó, um triângulo do conhecimento. Tem vários triângulos. Tem um triângulo pedagógico, está no livro de Antônio Nova, né, Formação de Professores. Mas eu escolhi só um triângulo, né, que é o saber da experiência, o saber da pedagogia e o saber das disciplinas para poder articular, né, e dar uma condição de trabalho mais qualificado dentro da sala de aula. Então, mas também temos o triângulo pedagógico, que é professor, aluno e saber, que também é muito pertinente. E tem a questão do triângulo do Estado, que é entre as políticas. Mas eu contemplei só o triângulo do conhecimento que está no livro de Antônio Nova. E aqui, gente, que é uma outra organização que precisa a gente dar conta, que são os documentos norteadores da escola, que são eles, os PCN e os direitos de aprendizagem. Eles só são orientadores, eles não têm uma forma de legitimação pelo Conselho Nacional de Educação, nem os direitos, nem os PCN. Os direitos já têm uma versão publicada. E cadê o pessoal do pacto aqui? Quem é do pacto? Já conhece todo direitinho, né, meninas? Meninas também tá, né? Não? As meninas. Já conhecem. Todos os professores do primeiro, segundo e terceiro ano já conhecem os direitos de aprendizagem? Já socializaram com o quarto e quinto ano? Precisam, né, minha gente? Não é? Precisa ver os pontos de chegada desses alunos e quais as competências e habilidades, para que a gente faça um trabalho conjunto. E a gente não pode ter fragmentado a educação infantil. Eu preciso estar dialogando com a educação infantil também, como eu preciso estar dialogando com o ensino fundamental nos finais também, sobre a questão dos direitos de aprendizagem. E a gente ter ali como premissa básica o saber de quê? Que é que meu aluno, né, e aí o poder de posse mesmo, né, deve saber no primeiro ano. Na área de matemática, na área de história, na área de geografia. E do segundo ano e do terceiro. Para depois, brejões, não cair nesse engodo que a gente escuta o tempo todo. Qual é? O aluno no ciclo ele é aprovado e quando chega no quarto ano é reprovado e passa. Mas isso é o quê? Uma falta de um trabalho qualificado. Porque ninguém está dizendo que esse aluno precisa passar sem saber. E porque está no ciclo que ele tem que avançar. Precisa de uma intervenção pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem.
Então a gente precisa entender desse contexto e fazer a coisa acontecer dentro da sala de aula. Gente, eu não sou apenas técnica do trauma. Eu estou falando, né, de uma pessoa que conhece o chão da escola. Iniciei, né, no antigo prontidão, passei pelo ensino fundamental 1, 2, ensino médio muitos anos, né, principalmente na questão do antigo normal, magistério, que é muitos anos coordenadora de estágio e de metodologia, e assim no ensino superior. Então, não estou falando de quem não conhece a sala de aula, estou falando de quem conhece e já trabalhou, inclusive, também com a educação de jovens e adultos. Então, trabalhando aqui, todos nós precisamos conhecer as diretrizes gerais nacionais da educação básica e as diretrizes curriculares nacionais de cada etapa e modalidade. Eu trago aqui, é fácil de ter acesso a esse material, só é colocar ou na página do MEC você encontra, ou no Google você busca, porque além dessas questões tem outras particularidades que precisamos dar conta. É uma coisa que é muito tratada hoje, as diretrizes da educação na perspectiva da itinerância. Então, quem são os alunos de passagem no município? Aquele que vem com a questão do parque, né, os pais trabalham, né, na questão na administração lá, de coordenação dos brinquedos, mas tem um filho que às vezes não tem com quem deixar e que vem para o município também, vai ficar desassistido, vai ficar sem aula, ele tem um direito garantido. E isso está dentro da questão do Conselho Tutelar respaldado para o parecer, como da questão do Conselho Municipal também. Então, precisamos conhecer a questão das diretrizes da itinerância, para quando a escola receber, a gente saber como tratar esse aluno. Não só a questão do parque, mas do cigano, pessoal do circo, tem várias questões que estão incluindo aí a questão da itinerância, é uma discussão bastante intensa. Quando você lê as 257 estratégias que tem no Plano Nacional hoje, tramitando novamente no Congresso, por diversas vezes aparece lá a estratégia focando na questão da itinerância, a questão da educação prisional. Então tem muitas diretrizes. Todos nós precisamos conhecer o que é que eu estou, né, neste momento trabalhando. É com a educação infantil, então eu tenho que conhecer a educação básica e da educação infantil e das particularidades dessas outras questões que aparecem também. Né? Tem a questão quilombola, também precisa conhecer. A questão ali, ó, da educação ambiental, também, dos direitos humanos também. Perdoe que eu passei, ó. Sou eu aqui. Dos direitos humanos também. Então, todas essas diretrizes seria interessante muito os coordenadores, junto com os professores, elencar quais são, né, as maiores necessidades, fazer um estudo entrelaçando com a do município e aí com a questão do projeto político-pedagógico da escola. E aí a gente traz a discussão porque o plano municipal tem que ter o desdobramento com o projeto político-pedagógico. E aí o projeto político-pedagógico veio aqui uma questão de BNK. E ela diz que, entendido como elemento mobilizador, articulador e orientador da gestão da escola, e o Amparo Freitas diz isso, depois o BNK vai dizer, precisa desse modo se desenvolver com base em alguns princípios, quais sejam participação, processo, prática como ponto de partida e de chegada, e aí a gente tem que ter esse exercício, essa força-tarefa mesmo, ação, reflexão, ação. Opção ética, exercício do poder, serviço, natureza da instituição sobre a qual se faz a proposta. Então eu preciso estar entendendo disso. E ainda, Sanches e Vasquez diz o seguinte, atrelado a esse princípio encontra-se o planejamento participativo, a problematização e contextualização da comunidade escolar, a gestão participativa e democrática, a avaliação permanente da caminhada, a definição da filosofia da escola, os fundamentos teóricos e metodológicos ancorados na perspectiva do quê? Da praxe, né? Que está articulado com a questão do fazer pedagógico. E como muitos estão na conclusão do projeto político-pedagógico aqui no município de Brejões, então a gente precisa pensar de quê? Estar atento na elaboração ou revisão do projeto político-pedagógico para algumas questões. Quais são elas? A quem serve o projeto político-pedagógico? Eu preciso estar entendendo disso. Porque às vezes eu faço só como instrumento para compor.
ter uma vitalidade durante o ano letivo. Isso complica um pouco mais. Então, numa jornada pedagógica, a gente senta, conversa e discute. Nunca mais retoma para fazer uma articulação com esse projeto político-pedagógico. Para quê? Né? A favor de quem ele caminha? Contra quem? Quem determina os saberes a serem construídos? Algumas provocações para quem está no processo de construção do PPP, fazer uma reflexão. Como a formação dos profissionais está sendo desenvolvida? Com qual intencionalidade? Que relações de poder perpassam o cotidiano escolar e não escolar? Como a avaliação é entendida e implementada? Isso está lá no plano de vocês. A avaliação precisa de um estudo detalhado, pormenorizado e construir um documento para nortear. Porque o que está posto, pelo menos foi dito, que não é o que compensa. Precisa de um melhor fundamento para poder dialogar sobre a questão da avaliação. E aqui, PPP e as interposições. Aqui está muito uma discussão que o Luquezzi traz sobre projeto político-pedagógico. Então, ele diz que para essas interposições tem que ter a teoria pedagógica, a avaliação da aprendizagem, o conteúdo escolar, a questão didática e o educador. Eu sei que vocês estão já conversando, né? Estou quase concluindo, né? Mas é assim, quando a gente... Porque jornada tem muito a expectativa de prática pedagógica, a gente tem que fazer a reflexão de um documento, então precisa fazer os diálogos, né? Mas eu entendo perfeitamente a questão do adiantado horário também. Não se preocupe não, mas eu quero comunicar que daqui a pouco a gente já conclui a fala, tá? E aí, voltando novamente à questão do PME. O que é esse PME? Né? Ele constitui-se como planejamento conjunto de governo com a sociedade civil, que, com base científica e com a utilização de recursos previsíveis, tem o intuito de responder às necessidades sociais. Observe, gente, que uma outra questão que está muito implícita dentro da questão dos municípios é a vulnerabilidade social. Quando eu tenho a questão das metas estruturantes do PME de universalização, e quando eu já atingi 98, 97 e ainda falta lá 2, 3%, às vezes a gente precisa ter um diálogo com a questão da ação social para ver a questão da vulnerabilidade social. E aí tem que fazer uma força-tarefa para poder trazer esses alunos que estão fora, se precisar até com a questão do Ministério Público também, articulando. Percebendo como instrumento imprescindível para o desenvolvimento local, na medida em que promove a reflexão crítica e contextualizada. Então, propõe-se políticas e estratégias para o desenvolvimento, olha só, autônomo, proficiente e congruente, mediado por processo democrático. Então, mais uma vez retomando que vocês são sistema e tem conselho para deliberar, tem autonomia, então a responsabilidade vai estar na mão de cada grupo de gestores escolares para poder fazer um trabalho qualificado, garantindo o direito de aprendizagem e a qualidade também dessa questão de aprendizagem. O PME e a articulação com outros planos, né? Quais são eles? É o PAR, que eu já falei aqui, que é o Plano de Ações Articulado, porque na história era primeiro o PME para depois o PAR. Mas como a Lei 10.172 determinou lá no segundo artigo que todos os municípios, a partir daquele momento, deveriam elaborar os seus planos, e hoje a gente ainda não tem 50% dos municípios com seus planos, surgiu um outro mecanismo, que aí surgiu a questão do PAR com a engrenagem do planejamento para dar conta. Porque nós temos acordo, o país, o Brasil, é signatário de diversos acordos internacionais. E a gente precisa dar conta disso. Então, é uma infinidade de acordos e que às vezes a gente está muito aquém do desejado por conta do nosso contexto histórico. Então, a gente tem diversas incongruências, diversas mazelas que precisam ser